Existe um modelo de codificação que custa até 75 vezes menos do que o Cloud Sonnet. Ele pode rodar dentro da infra da sua empresa. E no resultado publicado no Deep SWE, ele performou acima do Sonnet 4.6 e do Gemini 3.6 Flash. Agora presta atenção no que isso significa. Eu não estou falando só de mais um modelo barato. Eu estou falando da possibilidade de uma empresa ter um agente de codificação competitivo, privado, open weight, sem depender o tempo todo de uma API premium. Mas tem um detalhe importante aqui. Os benchmarks não foram rodados exatamente com os mesmos harness. Então, a pergunta desse vídeo não é se o Laguna já venceu todo mundo. A pergunta mais importante e muito mais interessante é que, será que esse é o primeiro modelo open weight barato o suficiente e bom o suficiente para mudar a arquitetura de AI coding dentro das empresas? Toda empresa está usando IA para codificação. O grande problema é que agora as empresas ainda não entenderam como implementar isso de fato. Não sabem como mensurar, muitas mensuram o uso de tokens, não sabem qual a melhor ferramenta, qual o melhor processo. Todo mundo está tentando meio que descobrir isso na tentativa e erro. Para você que já entendeu que tentativa e erro é o caminho mais caro, eu te convido a conhecer a AI Coders Academy. Clica no link que está aqui na descrição. O modelo se chama Laguna S2.1 e ele foi lançado pela Poolside com um foco específico em codificação agêntica e tarefas de longa duração, de engenharia de software. Ele tem 118 bilhões de parâmetros totais, mas ativa aproximadamente 8 bilhões de parâmetros por token. Isso acontece porque ele usa uma arquitetura de Mixture of Experts. Então, na prática, o modelo possui muitos especialistas disponíveis, mas não usa todos ao mesmo tempo. Isso ajuda a reduzir o custo computacional durante a inferência. Ele também suporta um contexto de até 1 milhão de tokens e foi projetado para preservar raciocínio entre chamadas de ferramentas. Ou seja, ele não foi criado apenas para completar um código, ele foi criado e pensado para navegar em uma codebase, usar terminal, executar testes, interpretar erros e continuar trabalhando durante várias e várias etapas. Os pesos já foram disponibilizados lá no Hugging Face. Sua empresa pode baixar o modelo e servir dentro da própria infraestrutura. O fato de ele ativar 8 bilhões de parâmetros por token não significa que estamos falando de um modelo pequeno. O checkpoint completo em BF16 ocupa aproximadamente 236 GB só em pesos. Então, esse não é um modelo para qualquer notebook rodar. É um modelo que começa a fazer sentido em infraestrutura empresarial, usando múltiplas GPUs ou versões quantizadas. Agora vamos para o dado que colocou o Laguna no radar. Ele mandou 40,4% no Deep SWE. O Deep SWE é um benchmark voltado para tarefas originais e longas de engenharia de software. Ele tenta reduzir um dos principais problemas dos benchmarks tradicionais de coding, que é a contaminação. Em muitos benchmarks, as issues, os pull requests e até as soluções estavam disponíveis publicamente. Então existe a possibilidade do modelo ter visto parte daquele conteúdo durante o treinamento. E o Deep SWE, as tarefas foram criadas especificamente para o benchmark. São 113 tarefas, distribuídas por 91 repositórios e 5 linguagens. O modelo precisa navegar pelo projeto, entender o problema, modificar vários pontos e validar se o software realmente funciona. É muito mais próximo do comportamento que queremos analisar em um agente de codificação. Agora, olha essa comparação. O GLM 5.2 aparece com 44%. O Laguna S2.1 aparece com 40,4%. O Gemini 3.5 Flash aparece com 37%. E o Sonnet 4.6 aparece com 30%. O Laguna ficou 10,4 pontos acima do Sonnet, ficou 3,4 pontos acima do Gemini. E ficou apenas 3,6 pontos abaixo do GLM 5.2. Para o modelo Open Weight, isso chama muito atenção. Mas aqui entra a ressalva técnica mais importante desse vídeo. O leaderboard oficial do Deep SWE usa o Mini SWE Agent, que é o harness deles, para tentar manter a comparação consistente. Já o Laguna foi testado com o harness da própria Poolside. Então, não podemos afirmar que um teste perfeitamente controlado provou que o Laguna é melhor do que o Sonnet e Gemini. A afirmação mais correta aqui é que, na configuração publicada pela Poolside, o Laguna alcançou 40,4%. Esse resultado ficou acima das pontuações atuais do Sonnet 4.6 e Gemini 3.5 Flash no leaderboard oficial do Deep SWE. Mas essa diferença de linguagem importa, porque benchmark agêntico não mede apenas o modelo. Ele mede o modelo, o harness, o prompt do sistema, as ferramentas, o limite de passos, o orçamento de raciocínio e a forma como a gente se recupera depois de errar. Mas mesmo assim, um modelo com pesos disponíveis, lá no Hugging Face você pode ir lá e usar, entrou na mesma faixa de modelos proprietários importantes para codificação. Agora vamos falar de preço. No OpenHalter, o Laguna aparece por 10 centavos de dólar por milhão de tokens de entrada.
e 20 centavos de dólar por milhão de tokens de saída. Galera, isso é muito barato. Compara isso com o GLM 5.2, tá? O GLM custa aproximadamente 93 centavos por milhão de tokens de entrada e 3 dólares por milhão de tokens de saída. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? É muita diferença. Agora, o Gemini 3.5 Flash custa 1 dólar e 50 centavos por milhão de entrada e 9 dólares por milhão de saída. Já o Cloud Sonnet 4.6 custa 3 dólares por milhão de entrada e 15 dólares por milhão de saída. Em relação à Laguna, o Sonnet custa 30 vezes mais no input e 75 vezes mais no output. O Gemini custa 15 vezes mais no input e 45 vezes mais no output. Já o GLM custa aproximadamente 9 vezes mais no input e 15 vezes mais no output. Lembra vocês que output é onde gasta mais. Agora vamos trazer isso para uma tarefa real. Imagina um coding agent consumindo 200 mil tokens de entrada e 50 mil tokens de saída. Isso pode incluir uma issue, as regras do repositório, arquivos, buscas, respostas do terminal, testes, tentativas anteriores e até o patch final de correção. Agora, no Laguna, essa execução custaria aproximadamente 3 centavos de dólar. 3 centavos de dólar. Já no GLM 5.2, custaria aproximadamente 34 centavos. Gemini 3.5 Flash, 75 centavos de dólar, tá? Sonnet 4.6, 1 dólar e 35 centavos. Então, nesse cenário, o GLM custa aproximadamente 11 vezes mais, Gemini 25 vezes mais e, Sonnet custa 45 vezes mais. Com o custo de uma única execução do Sonnet, você poderia pagar aproximadamente 45 execuções equivalentes lá no Laguna. Isso não quer dizer que você consegue fazer 45 tentativas e que vai ter uma boa arquitetura e um bom resultado em todas. Mas muda o que passa a ser economicamente possível. Você pode gerar 2 soluções em paralelo, pode usar um agente para implementar e outro para revisar, executar mais testes, você pode automatizar tarefas menores e pode escalar para um modelo premium apenas quando o Laguna não conseguir concluir a tarefa. Mas tem uma outra tese ainda mais importante. A empresa pode rodar o Laguna dentro da própria infraestrutura. Isso pode ser relevante para organizações com código proprietário sensível, como bancos e instituições financeiras. Nesse cenário, o código pode permanecer dentro da rede da empresa. O agente pode acessar terminal, testes, ferramentas internas e documentação sem precisar de enviar tudo para diferentes provedores. Mas ter um OpenWeight não significa inferência gratuita. A empresa ainda vai precisar de pagar por GPU, armazenamento, memória para o KVCast e por aí vai. Energia, né? Haja água, que a galera fala que gasta muita água. Redundância, observabilidade, tem tudo isso que você tem que colocar na conta, beleza? Além, é claro, de segurança. Em volumes pequenos, a API provavelmente vai ser mais simples, mais barata e vai fazer mais sentido para você. A infraestrutura própria começa a fazer mais sentido quando o controle, privacidade, customização, escala previsível importam mais do que a simplicidade. Então, qual que é o veredito? Bom, na minha visão, o Laguna S2.1 não é o melhor modelo de codificação do mercado. Tem modelos de fronteira muito acima dele em vários benchmarks. O GLM 5.2 ainda aparece à frente nessa comparação, inclusive, lá no Deep SWE. Mas esse não é o verdadeiro posicionamento do Laguna. O diferencial é a combinação. Você tem os pesos disponíveis, a possibilidade de infraestrutura própria, o foco em codificação agêntica, 1 milhão de tokens de contexto e um custo de API extremamente barato. Então, ele não precisa substituir o Sonnet, o Gemini ou o GLM em todas as tarefas. Ele pode executar a maior parte do trabalho com um custo muito menor. E aí, você escala apenas os casos difíceis para modelos mais premium. O que acabou de acontecer aqui? Um modelo OpenWeight, que pode ser operado dentro da infraestrutura da empresa, publicou uma pontuação do TPSWE acima dos resultados atuais de Sonnet 4.6 e Gemini 3.5 Flash, que são bons modelos se você olhar para tarefas base de programação. E ao mesmo tempo, sua API custa uma fração do preço. Isso não prova que o Laguna será melhor na sua codebase, mas mostra que já existe um candidato sério para um papel que antes parecia reservado aos modelos fechados. É disso que a gente está falando. Eu sou o Vini, esse é o canal da AI Coders Academy. Tamo junto, aquele abraço e valeu!